Graças e paz, amados, tudo bem com vocês por aí? Vamos dar continuidade aos nossos estudos semanais e o tema da nossa semana é caminhando para a maturidade, né? Então, já a princípio, deixo aqui essa expressão, né, maturidade, que é algo que acontece com a nossa experiência de vida, com o nosso aprofundamento em conhecer mais, né? Então, maturidade é algo que se consegue com tempo, com sabedoria e precisa muito da bênção de Deus também, né? Em Tiago 1,5 diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que lhe dá liberalmente, não lançando em rosto. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da maturidade. Eu não sei que nível de maturidade você está, né? E eu também imagino sempre a necessidade de melhorar na maturidade, crescer na maturidade, né? Então, isso é uma coisa constante da nossa vida. Agora vamos aqui como introdução falar algo hipoteticamente que poderia, né, acontecer ou não, né, com a nossa igreja. Então imagine que a nossa igreja receba do governo de uma só vez 30 bebês órfãos, todos com menos de 1 ano. Então a nossa igreja hoje tem em torno aí de 30, 40 famílias, né? Então a gente sabe que seria praticamente um número que daria para distribuir, né? Então todos com menos de 1 ano seríamos chamados para cuidar deles com amor, responsabilidade e visão de futuro. A pergunta fica, na sua opinião, como a igreja deveria se organizar para cuidar desses 30 bebês, né? Levando até a vida adulta? Porque um filho a gente nunca deixa de ajudar, de amparar e de ensinar, né? Então, essa situação hipotética nos apresenta dois caminhos possíveis. Então, o primeiro seria uma resposta institucional. Montaríamos orfanato, contrataríamos cuidadores, dividiríamos as crianças por faixa etária e tentaríamos suprir as suas necessidades com estruturas, turnos e programas padronizados. Embora esse modelo atenda às demandas básicas, é amplamente sabido que a institucionalização não consegue suprir a carência de afeto, identidade e vínculo. Então, crianças, né, criadas em instituições, muitas vezes enfrentam insegurança emocional, baixa autoestima e dificuldades na socialização. Nós sabemos disso porque quando Deus cria a família, ele cria um equilíbrio emocional, né, ou cria uma estrutura entre pai, mãe e filhos, e que é importante, necessário e qualificador da vida do ser humano, né? Bom, mas e se ao invés disso seguimos um modelo familiar, né? Ou seja, em vez de nós, como igreja, criarmos um orfanato, nós mudamos para um modelo familiar. E se dessas crianças, né, famílias da igreja, 30 famílias da igreja, adotassem essas crianças? Se cada bebê recebesse um pai, uma mãe, um irmão, né, ou irmãos, o colo, o nome, história, né, a formação desses adultos seria completamente diferente. Porque não é só de teto e comida que uma criança precisa. E eu estendo aqui para todo ser humano, né? Ela precisa de paternidade, cuidado personalizado, disciplina e amor que vê e responde, né? Agora pensando sobre isso, né? Sobre essa analogia que nós aqui colocamos, quantos ou quando novos convertidos são tratados apenas como estrutura institucional, né? Pessoas que entregam a vida para Jesus, receberam Ele como Senhor e Salvador, creem nele, sabem que viverão eternamente na presença de Deus, como que eles são tratados quando eles chegam à igreja? Até porque, dentro de um princípio bíblico, o apóstolo Paulo vai dizer que assim que nos convertemos, a nossa maturidade ainda é
pequena, né? E aí nós precisamos de crescimento. Então, tanto é que Paulo diz que quando nós nos convertemos, nós recebemos o leite espiritual, não o alimento sólido. Como uma criança que ao nascer recebe o leite de sua mãe para poder se desenvolver, né? Então, qual que tem sido? Né? Às vezes nós temos o culto, temos curso, evento, mas não são inseridos em uma família espiritual, uma família com pais espirituais, ou seja, pessoas que já estão num nível de espiritualidade que permite ensinar o outro. Então, eles podem crescer em conhecimento dessa forma, mas permanecer emocional e espiritualmente imaturos. É por isso que, como pastor de uma igreja, eu digo que há muitas pessoas que têm uma certa idade de vida de igreja, de relacionamento nos cultos, mas que em grande parte têm dúvidas e têm práticas extremamente infantis com relação à fé, né? E o que faltou, né? Faltou, às vezes, aquele exemplo de fé, de maturidade, como uma pessoa, como um pai ensinando um filho, né? Então, tudo começa cuidando de um bebê, né? Como que nós conseguimos cuidar de um bebê, né? Minha filha já tem 27 anos, então eu lembro, lógico, de todo aquele primeiros caminhos, primeiros momentos que nós como pais ali estávamos crescendo em maturidade com relação ao cuidado dos filhos, né? Então, como que nós vamos fazer isso, né? Como que nós vamos montar um plano de ação para levar as pessoas novas convertidas a crescimento? Como vamos dividir os cuidados? Quem vai ensinar esse bebê a andar e falar, e a ler e tomar decisões? Como vão lidar com os erros, frustrações e desafios? Como garantir que esse bebê se torne um adulto responsável, saudável e feliz, né? Então, depois de nós elaborarmos planos, né, nós podemos trocar essas ideias uns com os outros para o enriquecimento e crescimento da igreja local. E como que isso, né, nos ensina, através disso, a ter uma maturidade espiritual na igreja? Essa é uma pergunta que eu faço, né? O que esse exercício, né, de elaborar, de colocar tudo em um cronograma de espiritual ali, de quando que a pessoa vai ouvir, vai falar, quais são os trabalhos que podem ser oferecidos, fará com que haja crescimento no discipulado espiritual da igreja. Então fica para nós essa pergunta. Nós vamos ler como texto base Efésios 4, 11 a 16. Né? Se você quiser ler em sua Bíblia, aqui nós temos uma versão e você poderá acompanhar na sua. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então aqui nós temos esse princípio bíblico para o crescimento da maturidade da igreja. Primeiro nós vamos falar sobre o chamado vem da cruz. O capítulo 4 de Efésios começa nos lembrando que Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E foi a partir dessa vitória na cruz que ele pôde conceder dons aos homens. Efésios 4, de 7 a 10. Então Jesus, ao vencer a morte, liberou o Espírito Santo, como vimos na célula da semana passada, no estudo da semana passada, e abriu os propósitos celestiais para que cada crente recebesse graça, dons e funções no corpo. Paulo reforça a ideia em outro texto quando diz que somos despenseiros
dos dos mistérios e riquezas de Deus. 1 Coríntios 4:1. Esses mistérios que nós temos através da palavra. Ou seja, algo precioso depositado em nós. Servir na igreja, liderar, disciplinar ou discipular e ministrar não é algo simples. É fruto de um alto custo pago na cruz. Isso deve nos levar à reverência e compromisso. Jesus morreu para você receber um chamado. Né? Então, não é apenas para termos o privilégio da salvação em Cristo Jesus, mas também sermos privilegiados em levar essa palavra a outras pessoas e ensiná-las em tudo aquilo que nós já sabemos, crescemos e que nós podemos, evidentemente, favorecer esses amados irmãos. Né? Então, Paulo afirma em 1 Coríntios 4:1 que somos despenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, administradores das riquezas espirituais que nos foram confiadas. Não podemos negligenciar aquilo que Jesus nos confiou com sangue e dor. Né? Eu faço aqui uma analogia como um professor, que ele conhece, né, sua matéria de maneira expressiva, tem um alto conhecimento sobre a matéria que ele leciona, mas que ele decide simplesmente não repassar esse estudo. Né? Então ele está tirando a oportunidade de outros também se tornar tanto quanto ele, ou até mesmo o superar, né? Superar o seu mestre. Então, quando a gente vê isso, quando a gente sabe de algo, a gente deve ter essa predisposição para levar outros a conhecerem. E a pergunta para a nossa discussão, né? O que muda na sua visão sobre o ministério ao saber que ele foi confiado a você a partir da vitória da cruz, né? O que você consegue visualizar no teu ministério, né, na tua vida cristã, com relação a isso? O que você sabe que deve passar para os outros foi comprado na vitória da cruz. Você tem servido com o peso e valor que o seu chamado merece? Você tem se dedicado a levar a palavra do Senhor a outras pessoas? Se sim, por que você tem feito isso, né? O segundo ponto é crescemos enquanto servimos. Né? Qual o versículo vem antes? O versículo 11 ou o versículo 13? É interessante notar que no versículo 11 vem antes do 13, onde se fala da maturidade. Ou seja, primeiro recebemos a função, depois somos levados à maturidade. Muita gente espera ficar pronta para servir, mas o texto mostra que é servindo que crescemos. É através da prática que nós nos desenvolvemos, em toda e qualquer área. Se não praticarmos, nós não evoluímos na capacidade e no desenvolvimento que é necessário para exercer alguma função. Né? Toda e qualquer função necessita de prática. Então, os dons de Efésios 4 são dados para que os santos, ou seja, todos os crentes, sejam capacitados a servir e assim o corpo de Cristo seja edificado. A maturidade espiritual não é um pré-requisito para o ministério, é o fruto do ministério exercido com fidelidade. Jesus chamou simples pescadores para serem pescadores de homens e os transformou ao longo do caminho e no processo de serviço, de discipular, de ensinar, de errar e corrigir, que crescemos. Ninguém está pronto antes de começar. O amadurecimento acontece enquanto obedecemos ao chamado de Jesus. E quais seriam as perguntas sobre esse conceito? Você tem esperado ficar pronto para servir? Há muitas pessoas que dizem assim, não evangelizo porque se a pessoa me fizer uma pergunta difícil, eu vou ficar constrangida, envergonhada. E não é esse o nosso objetivo. O Espírito Santo está nos ajudando. Agora, é óbvio que a leitura da palavra, a busca pelo conhecimento ajuda, evidentemente, a levar o mínimo necessário para que aquela pessoa possa receber uma oferta. Né? Você levar essa pessoa a ter uma oferta do Evangelho. Como servir pode te levar a crescer espiritualmente, né? É uma outra pergunta, né? Como servir? Né? Então, conforme você vai fazendo, você vai trabalhando, né? Você vai aprimorando, né? A gente que, por exemplo, eu quando comecei a fazer
o arroz, né? Assim, o primeiro momento foi difícil, né? Você saber a quantidade certa de sal, de óleo, de alho, né? Que é aplicado ali, o tempero, e o tempo de cozimento, quantas águas esse arroz precisa, até que você chega a um ponto que você diz, agora sim alcancei uma maturidade, uma plenitude ali, e as coisas então se tornam mais até mesmo saborosas, né? Então é fazendo que nós crescemos. Qual parte do corpo de Cristo pode ser edificado por meio de você hoje? Né? O que você pode atuar na igreja? O que você pode fazer pelo reino? Né? Não digo só na igreja local, quando nós falamos igreja, a igreja não é o templo lá onde nós nos reunimos. Né? Lá é a reunião da igreja, ou seja, do povo salvo em Cristo Jesus, que são os chamados para fora, ou seja, aqueles que vão buscar outras pessoas perdidas no mundo. Essa é a igreja, a função da igreja está lá em Mateus 28, 19, 20, onde Jesus manda levar esse evangelho, batizar, etc. Né? Então, esse seria, então, algumas discussões que nós devemos ter em mente. Né? O ministério não forma a igreja. Né? Os ministérios, perdão, não formam a igreja. Paulo apresenta 5 funções ministeriais que ajudam a estruturar, né, o corpo. Ele fala dos apóstolos, que lançaram os fundamentos, os primeiros apóstolos, iniciaram o movimento e levantaram novas obras. Hoje, os apóstolos, que a palavra significa enviado, né, ela não foi traduzida para o nosso português, ela foi só transliterada. Ela significa enviar alguém, ir né, para algum ambiente e levar, ou seja, indo e levando a palavra de Deus. Mas os apóstolos que foram abençoados por Deus ali no princípio da história da igreja para que alicerçasse as normas e regras e tudo aquilo que nós temos hoje como uma vida plena no Evangelho. Os profetas, eles discernem e comunicam a vontade de Deus, trazendo exortação e direção. Né? É aquela pessoa que pega um texto da Bíblia ali e quando ele fala sobre aquele texto e ele mostra a coesão daquele texto na amplitude da Bíblia, ele está sendo um profeta, uma voz de Deus ali naquele momento para discernir e comunicar a sua vontade. Né? Então a palavra profeta, biblicamente falando, são homens que falam, são aqueles que falam o que Deus está querendo falar. Né? Eles são porta-vozes de Deus, né? São como embaixadores ali, trazendo uma palavra que só Deus poderia dar. Os evangelistas comunicam o evangelho com clareza, despertam a fé nos perdidos. Né? O evangelista é aquele que fala do evangelho, da boa nova. A palavra evangelho é boa nova. E os pastores cuidam e acompanham e protegem e edificam relacionamentos. Então, os pastores têm essa função de estar acompanhando, cuidando, protegendo. Como proteger? Vem uma doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia, é mais humana, ou muitas vezes tirado de outras fé, de outras práticas religiosas, e ali tem que haver uma proteção, e edifica um relacionamento e tal. Já os mestres ensinam com precisão e revelam a profundidade das escrituras. Né? Perceba que todos esses elementos, esses 5 elementos, eles vão se complementar. Né? Há uma necessidade de ter esses ministérios funcionando para que a igreja esteja completa, né? Que as engrenagens desse funcionamento estejam todas funcionando e se relacionando de forma ideal. Então, esses dons não estão restritos a posições formais ou altar. Eles estão em toda a igreja, inclusive nas células. Um bom discipulador pode ser um pastor em ação. Uma pessoa que ensina com clareza no grupo pode ter a unção de mestre. Alguém com discernimento profético ali, né, pode abençoar o grupo com direção. Não é aquela profecias pontuais e pessoais. Estou falando aqui da profético no sentido da que a Bíblia já profetizou. Então, o profeta, ele fala o que a Bíblia já está escrita e nos direcionando. Não, de forma alguma, trazendo alguma característica pessoal e humana. E o que nós entendemos diante disso tudo? Né? Qual seria a nossa posição? Qual desses ministérios você mais se identifica? Né? Você já está exercendo isso? Se não,
Por onde pode começar, né? Por onde você pode começar? Então, veja bem, existe na questão da maturidade o perigo da imaturidade, a falta dela. Paulo é direto, o objetivo do serviço é que deixemos de ser como crianças. Crianças espirituais são facilmente manipuladas por ventos de doutrinas e se ofendem com facilidade, pulam de igreja em igreja e têm dificuldade de obedecer. Elas precisam de direção constante e têm resistência à disciplina. Muitos cristãos permanecem como criança por falta de paternidade espiritual. Eles têm acesso a conteúdo, mas não têm alguém que os guie. Né? Eles até leem, mas não entendem. Como o Filipe e o eunuco lá na carruagem, em que o eunuco, né, da Etiópia, ele estava lendo o profeta Isaías, mas não compreendia. E Filipe foi ali, então, o seu pai, no sentido gerador do conhecimento daquele texto para ele, e houve ali uma conversão. Né? Texto muito interessante de ser lido a respeito da conversão do eunuco. Não? Outros recusam crescer porque preferem comodidade da infância espiritual. Né? Não assumem responsabilidades, não se envolvem, não abrem o coração. Você se identifica mais com alguém maduro ou com uma criança espiritual? O que tem impedido seu crescimento? Falta de alguém para discipular ou é uma resistência pessoal, né? Então nós precisamos de nossos, entre aspas, aqui, pais espirituais, né? Assim como uma analogia das crianças que nós vimos, né? O que mais falta na igreja não é estrutura, é paternidade. É alguém interessado em abençoar e ensinar os novos convertidos, as pessoas que estão ainda numa condição de imaturidade. Alguém que acompanha, né? Precisamos de alguém que acompanha, que confronte, que interceda, que encoraje, que ajude a praticar ou aplicar a palavra de Deus. A célula é o lugar onde isso deve acontecer. Um bebê não cria outro bebê. Um novo convertido não pode amadurecer sozinho. E mais, é um privilégio ter um pai espiritual, alguém ali que te acompanha, alguém que está com você. Alguém que te conheça pelo nome, que chore com você, que te puxe pela mão quando você quiser desistir. Isso é discipulado, isso é reino. Ter um pai ou uma mãe espiritual é um presente de Deus. Ser um pai ou uma mãe espiritual é um chamado de Deus. Paulo disse aos Coríntios, mesmo que vocês tenham 10.000 tutores em Cristo, não tem muitos pais. 1 Coríntios 4,15. Então é nesse sentido que nós usamos essa expressão, pai espiritual, não o colocando como dono ou como aquele que é impositor de alguma regra na vida do novo convertido. Né? Mas sim aquele que tem o conhecimento acima, na maturidade já alcançada, transferindo isso para um novo convertido com uma maturidade ainda a ser trabalhada. Então o amadurecimento acontece na caminhada com alguém que nos discipula. E em certo momento nos tornamos também pais. Então aquela pessoa que foi discipulada, ela cresce tanto, ela conhece mais, e agora ela consegue ensinar o que não sabe. E aí então esse ciclo de informação sendo trocada vai transformando as pessoas em pessoas mais maduras, né? Você se vê hoje como um filho ou como um pai espiritual, né? Qual tem sido assim a tua visão de você? Há alguém que Deus está te chamando a adotar espiritualmente hoje, né? Você sabe de alguém que precisa de ser acompanhado, de ter aquela palavra de apoio, né? Se você sabe, por favor, não deixe para depois. Se aproxime da pessoa, se ofereça a ser um discipulador a ela. Né? Vamos então passar um pouco para a prática. Identifique em que estágio você está. Primeira coisa é você ver como você está hoje. Né? Um bebê espiritual está começando na fé, precisa de acompanhamento constante. Já um adolescente espiritual já entende os fundamentos, mas precisa aprofundar e servir. O pai e a mãe espiritual têm maturidade e está pronto para cuidar dos outros. Com isso, então, você deve correr atrás de buscar o crescimento. Uma criança, quando está com fome, ela não sabe falar, ela é nova,
ela vai chorar, ela vai buscar. E os pais vão entender a necessidade daquela criança. Então, a primeira coisa é verbalizar. Se você ainda está como bebê espiritual, você busque o alimento. Se você é um adolescente, então, e quer se aprofundar, e deve se aprofundar, você deve estar disposto a ouvir e a servir. E já o pai e a mãe devem estar atentos para que, nesses casos, atendam a demanda, né? Então, a conclusão que nós chegamos nesse estudo é: nós aprendemos que Jesus venceu na cruz para nos dar dons e ministérios. Servir vem antes da maturidade. Então, nós temos que começar de alguma forma. Crescemos enquanto obedecemos. Os 5 ministérios existem para edificar o corpo, o conjunto. Né? Crianças espirituais precisam ser adotadas para crescer. E a célula deve ser uma família espiritual com pais e filhos, né? Sentido figurado, evidentemente. Então, todos somos chamados para crescer juntos em amor. A igreja não pode funcionar como um orfanato, né? Onde ele deve, ou ela deve ser uma casa cheia de filhos e pais espirituais, onde cada um encontra o seu lugar no corpo. Né? Não tirando o mérito dos orfanatos, conheço bons orfanatos, conheço histórias como de George Miller e tantos outros homens de Deus que foram promotores e cuidadores de orfanatos em tempos em que muitos pais morriam em guerras e os filhos então não tinham outro caminho senão um orfanato para ser atendido, e até hoje, né, isso tem acontecido. Né? Hoje existem algumas outras metodologias em que as crianças são levadas a lares apenas periódicos. Né? Agora, é grande problema, né, porque cria um vínculo com as pessoas que ali estão e depois tem que se afastar. Então, oremos pelos nossos órfãos. Né? Lá em Tiago 1:28, o Tiago nos diz, né, através da inspiração de Deus, que nós devemos, para vivermos a religião pura e verdadeira. Eu vou procurar o texto aqui, queridos, para que nós possamos lê-lo. Tiago 1:27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Que palavra maravilhosa, né? Então nós devemos cuidar dos nossos que se aproximam. Quero orar por você e quero pedir, se você tem conhecimento, se você já está amadurecendo, não espere ficar pronto de tudo, né? Comece a ser um discipulador com muito temor, com muita reverência, muita busca em Deus e muita busca na palavra, para que você possa cuidar de novos convertidos, bebês espirituais que chegam nossas igrejas, nos nossos arraiais, e ali nós precisamos, nossas células, ensiná-los a crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz também em Pedro, capítulo 3, versículo 18, né, onde ele vai trazer essa informação. Né? Está em, deixa eu só confirmar, nós está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Pai querido, mais uma vez agradecemos pelo estudo, Pai. Que o Senhor abençoe as vidas que aqui estão, sendo ministradas pela Tua Palavra, e que possam ministrar outros através do conhecimento que já possuem, Pai. Que haja um crescimento no desenvolvimento do reino do Senhor. E mesmo nesse mundo tão corrompido, tão cheio de questões espirituais que nós temos observado, decadência do ser humano, as práticas imorais, ainda aconteça, Pai, discipuladores fiéis ao Senhor, que tirem as pessoas do charco, do lodo do pecado e tragam para a luz, para a salvação em Cristo Jesus. Nós pedimos a Tua bênção e agradecemos por mais esse estudo que o Senhor nos permite, em nome de Jesus. Amém. Bom, querido, aqui nós terminamos então o estudo de hoje, que é caminhando para a maturidade. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.